Capítulo 2. Indícios de suicídio. Elvis tem sorte de estar vivo. Repetidas vezes, ele tem uma overdose e é arrastado de volta do túmulo por médicos ou paramédicos freneticamente chamados. O montante dessas crises, juntamente com o aumento constante de sua ingestão de drogas, torna quase certo que, mais cedo ou mais tarde, ele vai morrer devido às drogas. Que, em face desses avisos, ele ainda mergulhe mais fundo nas drogas, é um sinal de seu desejo de morte. Como ele observa muitas vezes, é tão fácil morrer e tão difícil viver. Recentemente, ele tem alarmado muitos de seus colaboradores mais próximos, agindo como se estivesse pensando em se matar. O suicídio é comum na família. Dois primos de Elvis, Jr. e Bob Smith, tiraram suas próprias vidas. Este último ingeriu arsênico. Elvis fala sobre a morte constantemente. Quando ele subiu ao palco em junho para ser filmado para o seu próximo especial de TV, ele disse aos seus homens: "Eu posso não parecer bem agora, mas vou ficar muito bem em meu caixão." Quando o avô de sua noiva morreu em janeiro, Elvis foi ao funeral. Contemplando o corpo, ele comentou: "Não vai demorar muito até eu estar ali." Elvis fala com inveja dos kahunas, os feiticeiros e curandeiros havaianos que afirmam que podem prever o momento exato de sua dissolução. Sua atitude geral era morrer, morrer, morrer. Relembra David Stanley, meio-irmão de Elvis. Ele só falava sobre a morte. Até mesmo os momentos mais consoladores da vida atual de Elvis se tornavam sinistros quando ele os analisava. Recentemente ele visitou sua esposa Priscilla em sua casa perto de Benedetto Canyon, em Beverly Hills. Eles tiveram um momento de reconfortante intimidade. Elvis ficou satisfeito, mas, enquanto voltava para casa, sua conversa assumiu um tom sombrio. "Está tudo bem," ele falou para David. "Lisa vai ficar bem." "Por que você está falando assim?" perguntou David, sentindo o caráter definitivo das palavras de Elvis. "Você vai vê-la novamente." "Bem, isso é o que vamos ver," respondeu Elvis. Toda essa conversa sobre morte é, talvez, um aviso, um sinal de que Elvis não apenas está reunindo as forças necessárias para o ato, mas, ao mesmo tempo, sinalizando àqueles em torno dele que ele quer deixar de viver. Se for esse o seu propósito, ele conseguiu, porque os membros de seu círculo íntimo estão muito preocupados com ele. Mas não há praticamente nada que possam fazer para salvá-lo. Um pequeno César, ele se fez todo-poderoso em seu reino, reduzindo todos ao seu redor a um simples bajulador ou michê. Ninguém tem autoridade para lidar com Elvis Presley como um igual. Coronel Tom Parker, empresário de Elvis, é o mais próximo disso. Mas os dois nunca se bicaram e nos últimos anos a sua relação se tornou cada vez mais distante e hostil. Elvis ameaçou dispensar o coronel e Parker vem buscando recentemente vender a sua participação de 50% em tudo o que Elvis ganha. O amor não tem uma maior influência sobre Elvis do que o dinheiro.
Sua companheira mais próxima depois do rompimento de seu casamento foi Linda Thompson, uma ex-Miss Tennessee que em muitos aspectos era a mulher ideal para Elvis, porque ela tinha a capacidade única de atender todos os seus humores e cumprir todas as suas necessidades. Em um momento, ela seria a beleza do sul, sexy. Em outro momento, a mãe consoladora, cantando para ele Baby Button, quando Elvis sentia desesperadamente a falta de Gladys. Linda não era débil nem boba. Ela via onde as drogas estavam levando Elvis, e ela procurou raciocinar com ele, sem sucesso. Nas turnês, ele iria ficar dopado e Linda seria deixada à própria sorte. Ela batia à porta de David e dizia: "Eu preciso de um pouco de atenção." Eventualmente, ela se envolveu com um pianista de Elvis, David Briggs. Ele não era nada de especial, mas pelo menos estava acordado. Elvis sempre ouviu a sua mãe, mas seu pai ele desprezava. Um fraco, um golpista, sempre avesso a trabalho e responsabilidade. Vernon falsificou um cheque quando Elvis tinha 3 anos de idade e foi enviado para a prisão. Posteriormente, ele foi expulso da sua cidade natal, Tupelo, Mississippi, por futilidade. Quando jovem, Elvis se ressentiu de seu pai e ainda se ressente sob sua demonstração de preocupação com o velho, que agora está tão doente do coração que o médico o proibiu de andar mais de 15 metros sem descanso. Recentemente, a segunda esposa de Vernon, Dee, o deixou porque descobriu que ele estava metido com uma enfermeira na casa dos 40 chamada Sandy Miller, que ele carrega junto a ele durante as turnês de Elvis. Sandy é uma mulher gentil e atenciosa, muito adequada para Vernon, mas Elvis quer que seu pai volte com a esposa legítima. Ainda outro dia, ele disse a David: "Diga a Dee que eu lhe darei $10.000 se ela vier até aqui para conversarmos sobre uma reconciliação com papai." As relações de pai e filho são revertidas na família Presley. Vernon é a ovelha negra e Elvis carrega toda a responsabilidade paterna. O homem que deve ser o mais preocupado com os vícios de Elvis é o Dr. Nicopoulos. Ele realmente tenta cortar o fluxo de drogas para Elvis de outras fontes e, às vezes, ele reduz a ingestão de Elvis ligeiramente, substituindo a coisa real por placebos. Mas, nas ocasiões quando o Dr. Nick desiste dele, Elvis simplesmente procura outro médico mais complacente. A medicina é um negócio, bem como uma profissão. Elvis é um bom cliente. Há uma abundância de médicos que saltariam para ser o médico da corte. Quanto a Elvis, ele considera as drogas como o seu único consolo. Embora o mundo se deleite, retratando-o como o homem que tem tudo, Elvis sempre sofreu de sentimentos de privação. Apesar de mimado quando criança, ele sentiu-se humilhado pela pobreza de sua família e de sua condição como residente em um projeto habitacional que também abrigava negros. Um estudante infeliz que foi condenado ao ostracismo por causa de suas roupas bizarras e estilo de cabelo. Ele sonhava se tornar um cantor gospel, que sempre se manteve a sua forma favorita de música, mas ele logo abandonou o gospel porque o dinheiro estava no rock and roll. Os seus primeiros 2 anos de grande êxito foram coroados de um sucesso
tão impressionante que não importa as suas reservas sobre a música que estava cantando, ele teve que considerar-se como o garoto mais sortudo do mundo. Mas seus melhores anos foram seguidos imediatamente por seus piores anos, quando ele foi convocado para o exército e enviado para a Alemanha. Ainda mais irritante do que o medo de jamais recuperar a posição que ele comandou antes de entrar para o exército era o pensamento de que ele tinha sido enganado pelo coronel Parker para se colocar nas mãos dos militares. Parker, temendo talvez que estivesse perdendo o controle do seu famoso garoto, tinha persuadido Elvis para se oferecer a um exame físico antes mesmo do seu número ser chamado pela junta de recrutamento local. Uma vez classificado como 1A, ele logo foi obrigado a servir. Sua mãe ficou perturbada com a separação forçada. Logo ela adoeceu e morreu de hepatite. Ao longo da vida de Elvis, ela fora sua confidente, a única pessoa que ele confiava plenamente. Sua morte o afetou profundamente e marcou o segundo grande ponto de virada na sua vida. Quando Elvis foi dispensado do exército em 1960, ele foi para Hollywood para retomar sua carreira cinematográfica. Sentindo-se despojado e vulnerável, ele instituiu a máfia de Memphis, aqueles companheiros do tacho de ração que se tornaram o baluarte vivo de Elvis, massageando seu ego e protegendo-o do ambiente estranho de Hollywood. Embora ele estivesse agora em uma posição para realizar a sua maior ambição, a de ser um grande astro de cinema, sua carreira no cinema desmoronou rapidamente sob a grosseira direção exploratória do coronel Tom Parker. O roteiro de Festa na Praia dos filmes de Presley se tornou motivo de piada na indústria. O que era pior? A qualidade da música, escrita por hacks. Hacks são profissionais que executam algum tipo de serviço, mas fazem um trabalho de baixa qualidade. Eles estavam dispostos a entregar 1/3, mais tarde 1/4 de seus royalties para Elvis. Isso declinou a um nível tão baixo que ele ficou durante anos sem colocar uma nova gravação no topo das paradas. Durante este período, como se para compensar a si mesmo por seus pecados neste mundo, Elvis mergulhou no estudo do espiritismo e desenvolveu aspirações messiânicas. Levando em conta o seu sucesso incrível de astro pop, como um sinal de que ele foi divinamente nomeado, o escolhido. Ele sentiu que era o seu destino conduzir a humanidade para a sua próxima fase de desenvolvimento. Esta ideia pode ser interpretada em seu figurino futurista dos anos 70 e até mesmo na seleção do tema apocalíptico de Thus Spoke Zarathustra, como o cerimonial de Elvis. Até o último momento de sua vida, Elvis sofreu pela incapacidade de seu destino de levá-lo do mundo do entretenimento para alguma esfera mais elevada. Quando a mudança radical na cultura popular, que caracterizou o final dos anos 60, finalmente chegou a Hollywood, uma das primeiras vítimas foi Elvis Presley, que agora era visto como irremediavelmente desatualizado. Ele foi banido dos estúdios. Sua carreira estava em perigo. Ainda mais alarmante foi o fato de Elvis estar quebrado. O que teria sido do dinheiro de um homem que costumava fazer 3 filmes por ano a $1 milhão cada um? Ele e seu empresário, tão diferentes em todos os sentidos, eram semelhantes em uma coisa. Ambos eram gastadores,
O primeiro esbanja o seu dinheiro em carros, casas e brinquedos caros. O outro, na roleta. O renascimento da carreira de Elvis no palco de Las Vegas em 1969 sinalizou uma recuperação, mas concluiu a sua alienação do rock and roll, que já não era simplesmente uma música para adolescentes, mas uma cultura jovem totalmente nova que conferia a seus heróis riqueza, fama e poder de um tipo nunca imaginado por artistas em qualquer outra época. Elvis poderia ter reivindicado o seu filão neste mundo, que ele tinha em grande parte criado. Mas, em vez disso, hipocritamente, ele deu as costas em desgosto aos cabelos compridos, aos maconheiros, à juventude sexualmente liberada do momento, para concentrar-se no mundo do showbiz, então arcaico de Vegas, e seu público, os trintões. Descontando as apresentações no showroom de Vegas nos anos 70, Elvis dedicou-se desde então a tocar em centenas de encontros de uma noite em estádios provinciais e arenas. Embora ele tenha sobrevivido como grande atração, um homem que pode lotar qualquer casa em qualquer cidade, ele caiu vertiginosamente como intérprete e como uma força na música popular. Seu crescente desgosto por sua carreira mecanicamente repetitiva não inspirou-lhe, no entanto, para fazer quaisquer melhorias em seu show. Pelo contrário, ele tentou cortar caminho e ir para os truques, transformando seu show no tipo de desempenho que constitui a autocaricatura. Agora, o mero pensamento de sair em turnês o faz gemer. Ele anseia por uma libertação da esteira da apresentação pública. Recentemente, Elvis começou a liquidar as suas contas morais como se estivesse em preparação para o juízo final. Há algumas semanas atrás, chamou à sua presença Billy Stanley, seu meio-irmão mais velho, de quem ele estava afastado desde então. Naquela ocasião, Elvis estava se recuperando do golpe que Priscilla lhe aplicou, fugindo com o campeão de karatê, Mike Stone. Como que para compensar a si mesmo por essa lesão, Elvis convidou a esposa de Billy, Angie, para andar de moto com ele e a levou até o seu Circle D Ranch, próximo à fronteira em Walls, Mississippi, onde ele a seduziu. O incidente destruiu o casamento e a relação de Elvis com Billy, que foi banido de Graceland. Agora Elvis implora perdão, suplicando em lágrimas para Billy, que concedeu francamente. Ainda mais preocupante, Elvis está começando a dizer adeus a todos os seus colaboradores mais próximos. Há poucos dias, Elvis disse a Ricky Stanley: Ricky, eu te amo, man. Eu sempre estarei com você. Ambíguo? Sim, mas não pode haver muita dúvida sobre uma declaração semelhante feita no mesmo dia para David, que tinha ido ao quarto de Elvis para se despedir antes de uma viagem curta para Nashville. Em vez de um aceno superficial, David se viu dando um abraço de despedida, uma despedida com um tom ameaçador. Elvis colocou os braços em volta de mim, lembra David, e me abraçou mais forte do que nunca, lacrimoso e choroso. Parecia com um abraço que havia me dado 17 anos antes, quando eu o conheci, quando criança, acabando de chegar em Graceland. Eu disse: bem, Elvis, cuide-se. Tem certeza de que não precisa de nada? Ele disse: não, eu vou ficar bem, David. Só quero te dizer que nunca mais o verei.
Da próxima vez que nos encontrarmos, será em um lugar melhor, um plano mais elevado. Eu te amo muito. No entanto, outra característica perturbadora do comportamento atual de Elvis é o fato de que ele está em constante oração. Não é incomum entrar em seu quarto e encontrá-lo de joelhos, clamando em voz alta: Deus, tem misericórdia de mim. Perdoe-me. Deus, me ajude. Eu não posso continuar. Notas. Um estudo dos registros de prescrição de Mênfis rendeu a seguinte tabulação dos medicamentos prescritos para Elvis pelo Dr. Nicópolos. 1975. Foram receitados 1.296 doses de anfetaminas, 1.891 sedativos, 910 doses de narcóticos. Em 1976 foram 2.372 doses de anfetaminas, 2.680 doses de sedativos, 1.059 doses de narcóticos. Em 1977, 1.790 doses de anfetaminas, 4.996 de sedativos e 2.019 doses de narcóticos. Estes números demonstram não só o volume crescente de consumo de drogas de Elvis, mas também uma mudança acentuada no equilíbrio entre os estimulantes e calmantes. Dr. Nick só poderia substituir os placebos de forma limitada. Em primeiro lugar, é muito difícil obter placebos das companhias farmacêuticas porque eles não os produzem a menos que estejam executando um teste que exige a sua utilização. Em segundo lugar, eles não irão fornecer a menos que haja alguma razão oferecida que os motive a fazer com que seus fabricantes revistam suas cápsulas patenteadas com lactose ou açúcar. Estas cápsulas não serviriam ao objetivo, no entanto, porque um estudioso das drogas, como Elvis Presley, iria detectar instantaneamente um substituto. Por fim, um viciado em drogas tão experiente como Elvis não poderia ser levado a pensar que uma injeção de solução salina, que não produziria efeito algum, seria a mesma coisa que uma injeção de Demerol. Elvis poderia ter sido enganado ocasionalmente, mas não como regra, nem a nenhum grau considerável. Ele sabia exatamente o que deveria estar recebendo, o que parecia, como se sentia e quanto tempo deveria durar. Ai do homem pego trapaceando-o. Em seu livro Elvis, My Brother, de 1989, Billy Stanley identifica sua esposa por Annie. Seu nome de solteira era Angela Payne e seu apelido Andy. Da mesma forma, o nome dado à esposa de David Stanley. Final do capítulo 2.